Valendo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre o corpo funcional. Se você chegou aqui pesquisando sobre isso, você vai encontrar suas respostas. E se você caiu aqui de gaiato, você vai entender o que é um corpo funcional. Bom, pessoal, um corpo funcional, pelo que eu pesquisei aqui para contar para vocês, é um corpo que funciona. Um corpo que faz tudo, tem potência, força, agilidade, velocidade, tem tudo. Um corpo completo, um corpo que consegue fazer qualquer coisa, até voar. Bom, isso foi o que as pesquisas disseram aqui, né? O Google, o Wikipedia, essas fontes seguras. Mas através de vários cursos, através de várias certificações, vou contar um pouquinho do que eu acredito ou o que eu aprendi, que é o tal corpo funcional. Bom, pessoal, o corpo funcional, ele é um corpo que tem integridade e equilíbrio, pessoal. Bom, mas que baderna é essa de integridade e equilíbrio? Pessoal, se o corpo tem todas as suas funções íntegras, vamos falar aqui no âmbito do movimento, tá? No âmbito de articulação, no âmbito de exercício, e não funções fisiológicas, tá? Então, se ele tem todas as suas funções íntegras, mas quais são as funções do nosso corpo? Bom, nós medimos ou nós quantificamos, nós classificamos ela, ou a forma que você achar melhor, pelas articulações. E aí, como são isso, as articulações? Por exemplo, o cotovelo, ele faz a flexão e extensão. Meu punho faz movimentos circulares, faz todos os movimentos, flexão, extensão, adução, abdução. Então, a gente tem todas essas classificações, tá? Mas eu não vou entrar profundamente nisso aqui, porque não é esse o objetivo, e sim a gente falar do contexto geral do corpo funcional, tá? Então, só para vocês entenderem que a gente tem essas classificações relacionadas à biomecânica aí das articulações, tá, pessoal? E aí, eu tendo essa integridade, a gente entra num outro aspecto que a gente chama da parte global, do multiarticular, das coisas que a gente consegue fazer globalmente com o nosso corpo, que a gente chama os padrões de movimento, como o nosso corpo se move, tá? E aí, pensando nisso, o que a gente pode classificar como movimentos básicos aí do corpo? Empurrar, puxar, fazer movimentos de empurrar e puxar com a perna, rotações, tá? Extensão, flexão do meu corpo, e esses são os padrões de movimentos completos, tá? Do corpo, envolvendo todo ele de forma íntegra, né? De forma completa. E aí, beleza, já entendi que tem que ter a integridade, já entendi que tem que ter todo essa parte aí do movimento, de articulações, tá? E a questão do equilíbrio? Por que que tem o equilíbrio? Por que que a gente fala de equilíbrio quando a gente fala de corpo funcional? Bom, pessoal, nosso corpo é dividido em duas partes, né? Se for pensar lá na época que o pessoal começou a estudar o corpo humano, começou a fazer as dissecações, começou a medicina, que o Leonardo da Vinci até fez o famoso homem vitruviano, que era o homem perfeito, das partes iguais, né? A gente pensa que o nosso corpo ele tem que estar simétrico, tem que estar em consoante dos dois lados. Porém, a gente sabe que não é bem assim. O nosso corpo muitas vezes não é igual de um lado para o outro, né? Só que, lembra, a gente estava falando de integridade. Então, se a gente conseguir trazer o conceito de integridade lá das funções para a parte de equilíbrio e usar isso de forma equilibrada, a gente consegue aí ter as funções, ter o corpo funcional. Vamos lá, ficou meio confuso, mas eu vou desconfundir aí para vocês, tá? Que forma eu faço isso? Por exemplo,
Se o meu cotovelo faz flexão e extensão, eu tenho um lado do meu corpo que faz isso. Agora, o outro lado, ele tem que ter essa integridade também e fazer. Então, eu estou em equilíbrio com os dois lados. Ah, mas isso daí é muito fácil, pô, o cotovelo. Mas a gente não vai falar só do cotovelo, pessoal. A gente tem todas as partes do nosso corpo. Por exemplo, os dois punhos. Você consegue escrever com as duas mãos? Você consegue escovar o dente com as duas mãos? Ah, mas isso é uma coisa refinada, tal. Tudo bem, mas eu só estou dando um exemplo para vocês perceberem que o nosso corpo não é igual. Só que a gente não pode ter o que a gente chama de um gap muito diferente. A gente não pode ter uma simetria que não seja assim, como a gente pode dizer, aceitável, né? Que você consiga movimentar de formas iguais os dois lados. Por exemplo, se você consegue chutar de um lado e chutar do outro, você consegue chutar com a perna direita e a perna esquerda, você consegue jogar alguma coisa com o braço direito e o braço esquerdo, você consegue levantar sua perna direita igual você levanta a sua perna esquerda. Então, esses aspectos de equilíbrio que vão garantir essa questão que a gente está falando do equilíbrio, tá, pessoal? Não adianta a gente pegar e falar assim, ah, beleza, pô, eu tenho meu corpo igualzinho, tenho dois braços, duas pernas, então não adianta isso, a gente precisa ter eles íntegros, tá? O mais próximo aí um do outro possível. Não adianta eu conseguir subir minha perna a 90 graus, tá? E a outra perna subir a 45. Por quê? Isso não é aceitável. Isso vai me gerar o que a gente chama de disfunção. E um corpo funcional, ele não pode ter disfunção, pessoal. Por quê? Porque se ele é funcional, não pode disfuncionar, tá? E aí, quais os benefícios de você saber disso? Por que é importante de saber tudo isso que eu falei? Você vai falar assim, ah, mas beleza, isso daí não é pra mim, isso daí... Pessoal, o corpo nosso não vem com manual, não é um aparelhinho que você compra lá e vem com manual, você consegue ler e prever o que vai acontecer, ou se tem um problema, você pega e resolve de forma fácil, tá? Você precisa aprender, você precisa sentir o seu corpo, você precisa explorar ele, tá? E aí quando a gente fala disso, vamos pensar num exemplo de você pegar um aparelho que nem eu falei. Imagina, minha caneca é um celular. Se você pega esse celular, ele já vem com um manual, você já consegue mexer nele muito mais fácil, você consegue entender como funcionam os programas dentro dele, como funciona tudo. Agora imagina se esse celular vem sem o manual. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que ir mexendo nele. O que acontece? Às vezes trava, às vezes quebra o programa, às vezes dá um erro. O que você tem que fazer? Ficar indo na assistência técnica. Agora, se você sabe, conhece, tem a consciência de tudo que está composto ali, de como funcionam essas coisas, você não precisa ficar correndo para assistência técnica por qualquer coisinha boba, para, vamos dizer assim, ficar trocando a hora do seu relógio aí, do celular. Você não precisa ir na assistência técnica. Por quê? Porque você consegue ver no manual como isso faz. Então você tem essa consciência. Agora, o seu corpo, você não pensa assim. Você fala assim, ah, se der uma dorzinha eu vou lá no médico. Se der alguma coisa eu vou no fisioterapeuta. Depois eu vejo e tal. Uma coisa pode levar a outra, pessoal. E depois o nosso corpo, ele começa a ser igual uma avalanche. Ele começa pequenininho, ou lá uma bolinha pequenininha, aí de repente na hora que chega, você está vendo um problema enorme. Então, não deixe para aprender sobre o seu corpo depois que a avalanche já está sem condições de você parar ela, tá? Então é mais fácil você pegar aquela bolinha e já parar ela no começo lá, bolinha de neve, para a avalanche não te ferrar de vez, né? Então, o que você precisa ter, que eu falei, é a consciência. E essa consciência é um dos grandes benefícios de você entender o que é esse corpo funcional, entender essa questão que eu falei das funções, das articulações, para você não ficar toda vez com qualquer probleminha tendo que ir para assistência técnica.
Aí você vai falar, ah, beleza, agora eu entendi, vou lá, pesquisei, fiz tudo isso, mas não é pra mim, pô, nunca eu consegui fazer isso, nunca eu consegui agachar, nunca eu consegui mexer meu quadril desse jeito, meu lado sempre foi torto, eu sou uma pessoa torta. Aí você vai falar assim, tudo bem, isso não é pra você, mas quando você tinha 3 anos de idade, você conseguia fazer isso? Ou você já nasceu com algum problema morfológico, anatômico, que já teve desde o nascimento seu, que você já tinha esse que você disse que você é torto? Aí você vai falar assim, ah, mas nossa, lá... Bom, pessoal, se alguma vez na vida você já teve, você consegue, não vou falar que 100% chegar lá, mas se você esforçar bastante, às vezes você pode até passar o 100%. Pensa nessa galera que faz yoga, pensa nessa galera que faz essas atividades super exploradoras do corpo, você vê que às vezes eles conseguem passar os limites que a gente consegue assim estudar. E aí coisas inacreditáveis acontecem, né? E aí você fala, nossa, mas beleza, esse pessoal eles dedicam um monte, eu não estou falando que vai ser fácil, não estou falando que é uma coisa simples. Pô, eu dei o exemplo de você lá com 3 anos de idade, até os 3 anos. Agora, e quantos anos você tem hoje? Quantos anos você vem com esses hábitos? Você vem com essa tortura que você disse que você tem aí, com essa irregularidade? Bom, você já vem há vários tempos. Se você não tem isso que eu falei de uma deformidade anatômica ou morfológica, o que é isso? Por exemplo, um osso torto, quebrado. Você quebrou, o osso não foi remendado, não foi colocado na posição correta. Se você falta algum músculo, você perdeu algum pedaço, isso sim vai ser limitante e isso que eu estou falando não aplica totalmente a você, mas você consegue fazer em partes. Agora, se você não tem nada disso, com certeza tudo isso que eu te falei antes de corpo funcional se aplica aí em você. E aí você me diz, ah, mas pô, eu entendi e tal, mas tá, como eu faço agora para ter esse corpo funcional? Como que eu consigo essa integridade, esse equilíbrio? Bom, pessoal, você precisa, primeiramente, dedicação, você vai ter que se dedicar sempre. E segundo, você vai começar a procurar ter mais consciência, enxergar o seu corpo, começar a compreender, ter o feeling, sentir o seu corpo. Porque às vezes a gente deixa de sentir ele, a gente sente alguma dorzinha, a gente sente alguma coisa, a gente quer passar por cima, a gente não quer entender o que está acontecendo. Depois a gente vê. Bom, pensa assim na hora que você vai escovar o dente. Você deixa de escovar o dente todo dia? Você pega e vai passando, de repente o seu dente vai começar o quê? A ficar podre, vai querer cair. Por quê? Porque você não deu atenção para ele. Agora, o nosso corpo, as nossas funções, a nossa integridade, o nosso equilíbrio é mais ou menos dessa forma. Só que ele é muito mais demorado, ele é um processo mais lento de acontecer essa degradação, assim, de acontecer, dele ficar podre, né? Agora, se você deixa de escovar o seu dente, você teve uma escolha. Por quê? Porque você tem consciência hoje que se você não escovar o dente, você vai ficar banguela e precisar de dentadura. Agora, muitas vezes é o que eu falei, do movimento, da função do seu corpo, às vezes você nem sabe disso. Você deixa aí por estar, e aí na hora que vê, virou aquela avalanche toda que eu te falei. Agora, bom, esse é um aspecto, você ter mais consciência e você começar a explorar o seu corpo. Outro aspecto importante que você precisa colocar na sua consciência é que o problema, às vezes, não é a causa, pessoal. Ele é um sinal do seu corpo mostrando que tem alguma coisa errada, tá? E isso é o que você precisa estar percebendo sempre para estar buscando esse corpo funcional. E aí você vai conseguir entender vários métodos, várias técnicas, vários jeitos de estar atrás do seu corpo funcional. Outra maneira de estar conseguindo esse corpo funcional que eu estou te falando é você parar de focar na estética, parar de focar na questão
do seu físico em si, da sua capacidade, pessoal. Você só, às vezes, foca só nisso. Quero só ter força, quero pegar, ser aquele cara bombadão, ou quero ter aquela coxona, quero ser definido, quero ser rasgado, quero ser... Pessoal, isso vai ser só, vamos falar assim, um ditado antigo que já muita gente conhece, é aquele: por fora bela rosa, por dentro pão bolorento. Isso reflete muito do que eu estou falando, porque essa questão de corpo funcional, se você tem um corpo funcional, com certeza você vai conseguir muito mais fácil ter a sua estética, você vai conseguir ter muito mais fácil sua força, a sua massa magra avantajada. Agora, se você não tem esse corpo funcional, você pode ter essa bela rosa por fora, mas uma hora esse pão bolorento por dentro vai estragar essa bela rosa por fora. E aí você pode entrar num processo irreversível. E aí, quando você consegue entender essa parte do corpo funcional e parar de pensar só nisso de querer essa parte estética, só exercício, só condicionamento, e começa a focar mais nos movimentos, você tende a chegar muito mais fácil no corpo funcional e, consequentemente, por um efeito cascata, a ter o seu corpo aí perfeito que você quer na parte estética, na parte de condicionamento, na parte esportiva, tá, pessoal? Então, pare de focar na questão de ficar indo na academia ou ficar só fazendo exercícios. Pessoal, a gente precisa movimentar o nosso corpo. Vou falar aqui algumas técnicas de movimentar o seu corpo ou algumas formas aí que você pode estar buscando. Bom, coisas simples que ajudam muito, que focam sempre na qualidade do movimento, na perfeição. Por exemplo, danças, pessoal. Danças é muito bom para ajudar a explorar o corpo. Mas dança, yoga. Yoga é outra coisa que a gente foca muito na qualidade, no movimento bonito. E isso são exemplos que a gente pode sempre estar buscando. Não precisa ser esses dois que eu estou falando. A gente pode buscar muitos outros, mas foque sempre em prioridade em coisas que vão te dar a qualidade do seu corpo e não apenas ele bonito, tá? Isso é o ponto maior aqui dessa reflexão de como você ter o seu corpo funcional, tá, pessoal? E aí, acho que eu respondi todas essas questões do seu corpo funcional. Se você tiver mais questões, se você quiser entender mais ainda, se você quiser que eu faça outro vídeo explicando outra questão aí, manda nos comentários, me conta, que aí eu faço outro vídeo falando muito mais sobre o corpo funcional, porque aqui eu dei uma visão geral, pessoal. Eu não entrei muito a fundo em alguns aspectos de função, de padrão de movimento, de ângulos de articulação, de partes biomecânicas, tá? Por quê? Porque a ideia era mostrar o panorama geral do que é um corpo funcional, tá? E isso acho que vocês vão conseguir levar aí e começar a criar essas consciências que eu falei e levar isso para a vida de vocês, beleza? Valeu! Se tiver perguntas, mande e vamos que vamos!